Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Então vamos seguir aqui com o nosso tema das ações possessórias. Se você não lembra onde a gente parou, assiste aqui a aula passada, a primeira parte sobre ações possessórias. A gente viu o intuito, o objetivo das ações possessórias, os tipos de agressão de posse que a gente tem, os tipos de ações possessórias que a gente tem, tá tudo na aula 1 sobre ação possessória, a parte 1, tá? Então assiste aqui, volta e pega desde o começo aqui esse tema. E claro, não segue ainda o canal, não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, curte esse vídeo, não vai cair o dedo, ajuda, muito aluno me pede, pô professor, eu queria ser tanto seu aluno, mas eu não tenho condição muitas vezes de comprar o seu curso. Então, tá aqui ó, tô dando conteúdo gratuito, mas eu preciso que você assista, que você compartilhe e claro, ficou com dúvida? Põe aqui embaixo nos comentários. Isso ajuda bastante o YouTube entregar isso daqui para bastante gente, tá? Então, na aula passada a gente terminou ali com a possibilidade de cumulação dos pedidos em ações possessórias, ou seja, além de pedir a proteção da posse, eu, por exemplo, posso pedir uma indenização pelos danos morais, danos materiais que eu sofri, indenização pelos frutos que eu não pude colher, medidas justamente para evitar a nova turbação ou esbulho. Beleza? Agora a gente vai falar da tal da natureza dúplice da nossa ação possessória. Então, olha o que diz aqui, ó, o artigo 556, lembrando, né, estamos aqui trabalhando com o Código de Processo Civil. Então, o 556 é o 556 do CPC de 2015, que vai dizer que é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi o ofendido em sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Em resumo, aquilo que o autor pode pedir na inicial, o réu também pode pedir em sua contestação. Então, professor, imagine que o autor ingresse com a possessória dizendo que foi turbado na posse. E aí vem o réu e diz, pera lá, eu é que estou sendo o turbado na posse. Ele precisa entrar com uma outra ação possessória? Não. Na própria contestação ele faria isso, tá? Abriria um tópico lá para dizer que é ele que está sendo turbado ou ele que foi esbulhado na posse e inclusive pedir eventual indenização por isso, tá? E aqui um detalhe importante. Professor, mas ele vai fazer isso por meio de reconvenção? Não, tá? É na própria contestação. Eu sei que hoje, no novo CPC, a reconvenção ela vem junto, ela vem dentro da contestação, mas a nomenclatura aqui pode ser importante, principalmente se você se deparar com um juiz extremamente formalista ou se for fazer uma prova, né? Está estudando esse conteúdo para uma prova. Então, essa proteção possessória que você vai pedir, dizendo que você, réu, foi o esbulhado ou o turbado e eventuais danos em razão dessa agressão à posse, você faz na própria defesa. Se você quiser algo além disso, aí você pode fazer uma reconvenção, tá? Não há proibição, em princípio, de reconvenção aqui, até porque o rito especial aqui das ações possessórias, lá no último artigo do Código, ele fala, aplica-se no mais o procedimento comum. Ora, e se o procedimento comum admite reconvenção, aqui também seria possível, tá? Mas é importante lembrar, você só vai usar a reconvenção se o que você quer é algo além daquilo que você pode trazer na sua contestação. E aqui o Código é muito claro ao dizer que na sua defesa, ou seja, na sua contestação, você pode pedir essa proteção à posse. Tranquilo? Próximo assunto é um assunto que eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Se eu chegar para minha mãe, por exemplo, que não é do direito, tá? Que conhece o direito pelas coisas que eu falo, pelas coisas que a Bruna fala, pelas coisas que ela vê no Facebook, vê no jornal, e disser assim, mãe, numa ação possessória, eu tenho alguém que é o dono de um imóvel e alguém que não é o dono do imóvel. Quem a senhora acha que deve ganhar? Eu tenho certeza absoluta que ela vai dizer, quem é o dono? Quem é o dono é o dono. Sim, é por essa razão que na ação possessória eu não posso confundir posse com propriedade, né? Um parênteses aqui importante. Na verdade,
Eu não posso confundir posse com propriedade, nem em ação possessória, em nenhum lugar nenhum do mundo. Vou trazer um exemplo bem simples para você. Imagine que eu, Guilherme, tenha um apartamento onde eu more lá com a minha esposa, com a Bruna, com a Gabi e com o Guto. Beleza. E a gente, antes de ter as crianças, tinha um outro apartamento menor, tá? Em que morava somente eu e a Bruna. Depois a família cresceu, felizmente, a gente se mudou para um apartamento maior. E aí a gente optou por não vender este apartamento e optou por alugar esse apartamento. Então, ó, vamos alugar, sai ali um rendimento, aquele valor mensal dá para pagar a escola da criança, sei lá, vamos fazer isso e a gente mantém o imóvel, tranquilo. Aí a gente aluga o apartamento para uma pessoa, sei lá, o João, tá? Nesse momento, o João é o possuidor direto desse imóvel e eu e Bruna somos os proprietários. Aí um dia, eu me arrenego, vou lá nesse prédio, falo, eu vou entrar no apartamento lá. Como assim vai entrar? Eu vou entrar, eu tenho a chave. Será que ele trocou a fechadura? Acho que ele não trocou o segredo. Vou lá, entro, abro a porta, ligo a televisão, abro a geladeira, pego uma cerveja, sento, fico vendo televisão, e de repente ele chega e fala, ei, o que você está fazendo aqui? Não, o apartamento é meu, vim dar uma olhada como é que estão as coisas. Ele assim, negativo, pode sair. Eu falo, não, o apartamento é meu, eu não vou sair. E ficamos nesse embate. Eu digo, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E ele ingressa com uma ação possessória contra mim, uma ação de reintegração de posse. Ele pode fazer isso? Pode. Senhor, mas você é o dono, e daí? O meu único argumento para ganhar essa demanda seria, olha, eu sou o dono, o juiz vai falar, o problema é seu. A propriedade aqui a gente não vai discutir. Porque se eu for discutir propriedade numa ação possessória, eu sempre vou tentar dar ganho de causa para o dono. É natural essa confusão. Só que nesse exemplo que eu dei, vejam, eu sou um possuidor injusto ali, porque eu tenho contrato de locação com ele. Ele é o possuidor, ele tem direito de me tirar dali. Então essa ação possessória, professor, ele ganharia? Sem dúvida alguma. Porque é um contrato vigente, que está em dia, que está tudo certinho, eu não tenho por que fazer aquilo ali. Então, provavelmente, né, salvo se tivesse um juiz maluco aí, eu teria que se retirar daquele apartamento a partir de uma decisão judicial numa expedição liminar de reintegração de posse. Então, ele iria provar a posse dele, iria trazer os requisitos que a lei exige e iria conseguir eliminar a possessória, tá? É por essa razão que a gente tem aqui, ó, o 557, mais uma vez, do CPC. Olha o que diz o 557. Na pendência de ação possessória, é vedado. E aqui muito aluno às vezes confunde, né? Vedado é proibido, tá, gente? Não vamos confundir isso aqui. Tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento de domínio. Em resumo, eu não vou ficar discutindo propriedade nessa ação e não vou poder entrar com uma ação discutindo a propriedade contra você durante essa ação possessória. A ideia é separar a discussão de posse e de propriedade. Só que cuidado com a exceção. Olha a exceção aqui, ó. Exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa. Então, nessa ação possessória, eu não poderia discutir propriedade com ele, mas eu poderia discutir propriedade com outra terceira pessoa que está reivindicando o imóvel. Aí não teria problema nenhum, tá? O parágrafo único vem só reforçar isso, de que na própria ação possessória, a alegação de propriedade não muda nada. Olha lá, não obsta a manutenção ou a reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. É o que eu disse. Nessa possessória que ele entrou contra mim, eu dizer que eu sou o dono, já falou, o problema é teu que ser dono. Mas ele, nesse momento, é o possuidor justo da parada. Você é um possuidor injusto, é um invasor, aí vai ter que sair. Ah, professor, mas imagine que você tem um contrato de locação, o contrato foi rescindido, acabou, você notificou ele, pediu para ele sair e ele não sai, tá? Nesse caso, poderia se configurar o esbulho possessório? Aí sim, aí é uma outra situação. E aí o teu argumento não seria o de que, olha, eu sou o dono. Não, na verdade, ele está indevidamente na posse. A ideia da possessória é justamente isso. Alguém está
agredindo a minha posse. Ele está lá como possuidor e não poderia estar lá como possuidor. Essa é a lógica. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar para trazer um assunto que é um dos mais importantes quando eu falo em ação possessória. Então, se você quisesse assistir, assim, ó, eu quero assistir, professor, tipo 2 minutos do seu vídeo, assiste agora, tá? Assiste agora e coloca aqui embaixo o comentário dizendo para mim que está assistindo, tá? Para a gente entender o que é a tal da ação de força velha e a ação de força nova. Eu já começo dizendo que isso daqui, ó, importa nos requisitos para a liminar possessória. Anotem para mim a seguinte frase, quem está anotando aí, quem está estudando, quem está a fim de entender isso daqui. Entrar com uma possessória em determinada data ou não entrar em determinada data, entrar dentro de um determinado prazo ou fora desse prazo, pode sim alterar os requisitos para a obtenção da liminar possessória. Todo mundo que entra com uma ação possessória quer a liminar, porque ele já quer ser reintegrado naquele momento. Ele já quer ser mantido na posse naquele momento. Por quê? Gente, a gente sabe que o processo judicial no Brasil é longo. Então pensa, alguém ocupou uma área tua. Pô, você quer ser reintegrado, você quer tirar aquela pessoa e quer poder usufruir daquilo de volta. Pô, é óbvio que você quer isso o quanto antes. É óbvio que você quer isso de forma liminar. Você não quer esperar todo o trâmite do processo para ter essa proteção da posse, tá? Agora eu disse para vocês que a depender do prazo, muda os requisitos. Em resumo, se eu entro dentro do prazo que eu vou te contar agora, os requisitos são mais simples, são requisitos menores, em menor quantidade. Se eu demoro muito para entrar com a ação possessória, aí os requisitos são maiores. E o que é a tal da ação de força velha e força nova? A ação de força nova, que vai demandar, que vai autorizar melhor o rito especial, olha lá, é a ação proposta dentro do prazo de ano e dia da turbação ou esbulho afirmado na inicial. Alguns chamam de ação de força nova. Basicamente, a agressão à posse, o esbulho ou a turbação ocorreram há menos de 1 ano e 1 dia. Então, o esbulho e a turbação ocorreram, professor, no mês de julho de 2021. Eu estou entrando com a ação em agosto de 2021. Faz 1 mês, beleza. É ação de força nova, vai seguir o rito especial. Professor, a turbação e o esbulho ocorreram em julho de 2021, tá? Mas aí veio a Olimpíada, assisti a Olimpíada, falei, não vou me incomodar com aquilo. O tempo foi passando, chegou a minha vez de se vacinar contra a Covid, me vacinei, a pandemia acabou, já estamos em dezembro, é o desejo aqui de todo mundo. Eu tô curtindo a vida, e lá em setembro de 2023 é que eu resolvo entrar com essa ação, a ação de força velha. Não segue o rito especial? Não segue o rito especial. Então, se eu entro dentro de 1 ano e 1 dia, eu tenho a chamada liminar possessória com uma facilitação nos requisitos. Por exemplo, eu não preciso de urgência. Agora, se é uma ação de força velha, ou seja, a agressão à posse já ocorreu há mais... Eu digo na inicial, eu digo assim, olha, invadiram a minha área em julho de 2021. Hoje, setembro de 2023, eu estou entrando aqui com a ação. É força velha. Não é o rito especial. Ou seja, vai ter que apresentar os requisitos de uma tutela provisória lá da parte geral do Código de Processo Civil. Quais são? Artigo 300, se for uma tutela provisória de urgência. Artigo 311, se for uma tutela provisória de evidência. E já me conta aqui embaixo se você quer um vídeo sobre tutela provisória de urgência, de evidência. Tema bem complexo. E bastante gente disser que quer aqui, eu gravo para vocês. Beleza? Então,
nunca mais vai esquecer ação de força velha e ação de força nova. Qual que é a diferença? Força velha. A agressão à posse ocorreu há mais de 1 ano e 1 dia. Força nova, a agressão à posse ocorreu há menos de 1 ano e 1 dia. Força velha, requisitos gerais para tutela provisória. Força nova, facilitação nessa liminar possessória. Beleza? Professor, mas quais são os requisitos para conseguir a liminar possessória? Calma. Quando eu trabalhar procedimento da possessória com você, você vai conhecer. Vai chegar lá, tá? Antes de falar disso, eu queria trazer um tópico à parte. Ele tem a ver com o procedimento, mas eu queria trazer em separado para que fique bem claro esse ponto aqui. É o artigo 559, mais uma vez, do CPC, que vai falar sobre a possibilidade de o juiz arbitrar ali uma caução, uma garantia para que você consiga essa provisão, essa proteção, melhor, provisória da posse. Olha lá o que diz o 559. Se o réu provar em qualquer tempo, e aí eu coloquei aqui, ó, em vermelho, isso é frase minha, tá? Em qualquer tempo, mais ou menos, durante a vigência da liminar possessória, tá? Que o autor, provisoriamente mantido ou reintegrado na posse, carece de idoneidade financeira para, no caso de sucumbência, responder por perdas e danos, o juiz designar-lhe-á o prazo de 5 dias para requerer caução real ou fidejussória, sob pena de ser depositada a coisa litigiosa, ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Esse é um artigo bem complexo. Por quê? Ele está dizendo o seguinte: quando eu te dou provisoriamente a posse de um bem, que pode ser um bem móvel, que pode ser um bem imóvel, a gente lembra muito de possessória sobre imóvel, mas pode ser um bem móvel, tá? Eu estou dando o bem jurídico para você provisoriamente e retirando da mão do réu, certo? Certo. Quer dizer que você está absolutamente certo? Não. Quer dizer que você conseguiu me demonstrar requisitos que, pelo menos uma primeira análise aqui em cognição sumária, me levam a crer que você está certo. Mas pode ser que no curso do processo, com as alegações que o réu trouxerá ao processo, pode ser que eu me convença do contrário e diga que você está errado. E quando eu digo que você está errado, eu estou dizendo o seguinte: olha, você ficou com esse bem provisoriamente aí, e isso pode ter gerado alguns danos ao outro lado. E esses danos devem sim ser reparados por você. E às vezes o réu diz assim: olha, juiz, o bem está com ele, ok, tudo bem, mas esse cara, se ele eventualmente perder, porque aqui, ó, em caso de sucumbência, tá? Não é de honorários de sucumbência, é em caso de derrota. É isso que o código está dizendo. Em caso de derrota. Lembre-se, em toda tutela provisória, pelo menos em regra, quando o beneficiado pela tutela provisória perde ao final do processo, ele repara os danos que ele causou. Então é isso que ele está dizendo. Você vai ficar com o bem esse tempo todo. Beleza. Se lá no final reconhecer que você está errado, você vai ter que me reparar o prejuízo que você me causou. Mas você não tem bala para fazer isso. Você não tem condições financeiras de fazer isso. Você não tem aqui, o que a lei chama, né, idoneidade financeira para tanto. O que o juiz faz? Fala para que ele preste uma caução. Se não prestar, tem que depositar a coisa em juízo. Essa é a ideia. E aí a coisa não fica nem com um, nem com o outro lado. Salvo se o juiz nomear como depositário, por exemplo, o próprio réu da demanda. Tá? Agora, qual que é o problema desse dispositivo? Ressalvada a impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente. Esse dispositivo é uma contradição um pouco. Por quê? Olha, se ele não tem condições de pagar eventuais danos, eu estou dizendo que ele é uma parte economicamente hipossuficiente, tá? Então, quer dizer que toda vez que eu digo que ele não tem condições de pagar, eu estou dizendo que ele é economicamente hipossuficiente. E aí o juiz poderia dispensar a caução? Alguns vão entender que não, vão entender que é o seguinte: a idoneidade financeira
tem a ver com a capacidade, mas tem a ver também com atitudes dessa pessoa. Por exemplo, atitudes que ele tenha em outras situações que a parte consiga demonstrar que, ó, ele não paga, ele é um devedor contumaz, tá? Ele tem grana, ele tem dinheiro, só que ele sempre dá um jeito de desviar patrimônio, então é interessante aqui que ele preste caução. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, tá? Esse ponto aqui é um ponto bastante nebuloso, tanto em doutrina quanto em jurisprudência. Então é caso a caso. Já vi decisão que o juiz diz, olha, apesar dele não ter demonstrado capacidade de arcar com eventual sucumbência, eu acho que nesse momento a posse deve continuar com ele ainda. Então não é que o juiz é obrigado a determinar que se preste a caução aqui, tá bom? Mas é importante você saber que essa regra aqui existe. Beleza? Eu vou acabar essa aula um pouquinho mais cedo, por quê? Porque eu ia começar o procedimento da ação de manutenção e reintegração, depois falar de interdito proibitório, e se eu começar agora, eu não queria quebrar no meio para não te complicar. Então eu deixo para a próxima aula, para o próximo bloco, onde a gente vai trabalhar com o procedimento de manutenção, reintegração, pelo menos as partes mais importantes, interdito e também falar ali sobre os litígios que envolvam uma grande quantidade de pessoas, né? Litígios possessórios ali com grande quantidade de réus. Beleza? É isso então, gente. Lembrando, não está inscrito no canal? Se inscreve. Gostou do vídeo? Dá um joinha lá pra gente. Compartilha, né? Manda esse vídeo para quem está estudando. E claro, não deixa de comentar, não deixa de deixar a sua dúvida aqui embaixo. Um abraço e até mais.